Se você faz anúncios no Facebook e no Instagram, com certeza você já pensou tanto que seria bom, se fosse possível, você alugar o público das pessoas que visitaram o site do seu concorrente, as pessoas que entraram no site ali de outro player do seu mercado querendo comprar o produto deles. Com certeza a sua vida no tráfego pago ia ser muito mais fácil se você conseguisse fazer isso, né? E é exatamente isso que você vai conseguir fazer na ferramenta da loja de públicos dentro do HackerAds. Nela você vai ter uma biblioteca de 3.000 públicos para poder alugar, que são extraídos de mais de 35 mil sites no Brasil. E tem público de tudo quanto é coisa que você imaginar. Então agora, no vídeo que vai entrar aqui, eu vou te mostrar como essa ferramenta funciona na prática e como você pode alugar públicos para usar nas suas campanhas em menos de 1 minuto. Então, a primeira coisa que é importante a gente ressaltar aqui é que essa ferramenta ela é uma ferramenta inclusa somente no plano Ultimate do HackerAds. De novo, né, o HackerAds tem dois planos, um plano Pro, que é um plano mais barato, e o plano Ultimate, que é o plano mais caro. E a diferença do Pro para o Ultimate é justamente que o Ultimate ele tem a ferramenta de contingência, que eu já expliquei em outra aula, e tem a ferramenta da loja de públicos também. Então, agora para poder acessar a loja de públicos, basta você ir na home do HackerAds, ir até o botão Loja de Públicos e acessar a ferramenta. A primeira tela que você vai ver é essa aqui, onde a gente tem basicamente uma biblioteca de vários públicos para poder usar no Facebook, com várias categorias para você poder buscar esses públicos, ok? Agora que eu já te expliquei um pouquinho sobre a ferramenta, eu quero falar sobre como que esses públicos eles são formados de fato, né? Como que a gente consegue fazer com que você anuncie para pessoas que visitaram outros sites do seu mercado nos últimos 30 dias. Então são sempre públicos recentes para você poder usar. Basicamente, para poder fazer isso, o que a gente fez no HackerAds foi basicamente fazer um contrato com uma rede de 35 mil sites no Brasil, onde existe uma empresa de inteligência de dados que vai pegar os visitantes desses sites, vai agrupar esses visitantes em categorias e disponibilizar esses públicos dentro da plataforma. Uma coisa importante de falar com você é que esses sites todos eles não têm uma segmentação local. Então não é possível pegar pessoas de um público X que estão só na cidade e tal. O que você pode fazer é pegar o público geral a nível Brasil, por exemplo, e segmentar para aquele público em uma localidade específica. Então vou pegar aqui um público de vinho tinto e na hora de criar os meus anúncios lá, eu vou selecionar que eu quero anunciar só para pessoas que estão na cidade de Belo Horizonte, por exemplo. Mas, a princípio, se você não cercar essa segmentação, esses públicos eles sempre são a nível nacional, porque eles são formados de vários sites, de vários lugares do Brasil, sempre por pessoas que estão falando a língua portuguesa. Então, por exemplo, Igor, consigo anunciar para pessoas que estão em outro país. O público raiz você não consegue, mas eu vou explicar já já como você consegue fazer um lookalike desse público também. Outra possibilidade que é interessante eu ressaltar na loja de públicos é que a qualquer momento, se você não encontrou um público dentro da biblioteca, você pode solicitar a criação desse público para o nosso suporte. Então existe o chat de suporte aqui no canto da ferramenta, você vai chamar o pessoal e falar, olha, eu quero solicitar tal público da loja de públicos. A gente vai procurar esse público na nossa base de sites, vai criar esse público e vai disponibilizar esse público para você poder utilizar. Então, caso você não encontre por algum motivo, basta você utilizar, mas eu sempre falo que eu sempre fico surpreso com a quantidade de públicos que existem dentro dessa plataforma hoje. Para você poder ter uma ideia, hoje são mais de 3.000 públicos divididos em 450 categorias. E sempre que alguém me pergunta um público bem específico, por exemplo, outro dia vieram me perguntar um público de funcionários de prefeitura. E eu busquei na loja de públicos e encontrei para esse amigo meu. Então assim, tem público de tudo quanto é coisa que você imaginar ali dentro. Mas para você poder solicitar um público novo e usar um público da loja, é importante que você sempre entenda que esse público ele precisa estar de acordo com a política do Facebook. Então, por exemplo, o Facebook não permite que você anuncie armas de fogo. Logicamente, a gente não vai conseguir criar um público novo relacionado a armas de fogo para você poder anunciar. Tá? Outra coisa é que não é possível você saber quais são os sites que foram utilizados para poder criar aquele público. Por quê? O contrato que a gente tem com essa base de sites que eu mencionei para você, ele é um contrato de confidencialidade. Por quê? Nenhum dos sites que cederam esse acesso para a gente querem que um concorrente direto dele, ou um maior concorrente do mercado dele, descubra que os públicos desse cara estão lá disponíveis para poder serem alugados. Então a gente disponibiliza esses públicos, mas eles são agrupados em nichos e de forma anônima. Não é possível eu saber que o site XYZ foi parte daquela segmentação que foi criada ali. Então, para você poder encontrar os públicos, é importante você entender que existem dois tipos de pesquisa, né? Existe a pesquisa de palavra-chave, que eu posso ir lá na busca da loja de públicos e buscar pela palavra vinhos, por exemplo, e aí vai aparecer para mim todos os públicos relacionados a vinhos, mas eu também tenho a parte de categorias. Então vamos supor que existe uma categoria
X lá que você quer acessar, você pode buscar só pela categoria, mas você pode juntar os dois filtros, né? Então se eu vou numa categoria lá, escolho a categoria e depois vou lá na busca de palavra-chave, eu vou buscar aquela palavra-chave dentro daquela categoria. Então essa é uma forma de conseguir achar de forma muito rápida e muito fácil aquele público específico ali que você quer utilizar. Então essas duas tipos de pesquisas ali, elas vão se somar. Um ponto que é importante você ficar atento é que existe um box ali do lado na loja de públicos que ele vai mostrar quantos créditos você tem disponível. E hoje, se você acessa o plano Ultimate do HackerEdge, você vai ver que vai aparecer um símbolo de infinito ali onde está escrito créditos disponíveis. Por quê? Porque hoje, no momento enquanto eu estou gravando esse vídeo, ao comprar o plano Ultimate, você recebe créditos ilimitados para poder utilizar em quantas contas de anúncios você quiser. Isso é uma pergunta que fazem bastante pra gente também, né? Ah, Igor, mas eu tenho 200 contas de anúncios, eu consigo usar nas 200? Consegue. Ah, Igor, mas eu quero compartilhar todos os 3.000 públicos de uma vez nas 200 contas. Consegue? Consegue. Porque os créditos são ilimitados nessa promoção inicial que a gente está fazendo da loja de públicos aí, tá? E basicamente, para poder utilizar esses públicos, a sua conta ela tem que estar ativa no Facebook, ela precisa estar devidamente configurada com todos aqueles passos que a gente falou de configuração de pixel, de integrar a sua página e deixar tudo certinho. Ela não pode estar bloqueada ou ter nenhum tipo de restrição e tem um ponto muito importante, ela precisa ser uma conta comercial. Então assim que você vai criar lá, né, criar o seu anúncio pela primeira vez e entrar no gerenciador de anúncios, o Facebook ele deixa uma conta criada por padrão, que é uma conta pessoal. Como é que você vai saber se a conta é sua conta pessoal? O primeiro ponto é que ela já vai estar lá criada por padrão, você não vai ter que criar ela. E o segundo ponto é que essa conta ela vai estar com o seu nome e o seu sobrenome do Facebook. Para usar a loja de públicos, é importante que você esteja com uma conta comercial. Então você precisa criar uma conta no gerenciador de negócios e criar uma conta de anúncios no Facebook para poder utilizar essa conta aí. Para poder utilizar o público de fato, né, compartilhar o público para poder ele ser usado no Facebook, é a coisa mais simples do mundo. Você basicamente vai fazer a busca, seja por categoria ou seja por uma palavra-chave, igual eu mencionei ali, e depois que você fizer isso e encontrar o público que você quer, você vai clicar no botão liberar. Uma vez que você clicar nesse botão de liberar, você vai já ter compartilhado esse público com a sua conta de anúncios e você consegue usar esse público dentro dos seus anúncios, tanto criando anúncios através do gerenciador do Facebook, quanto criando anúncios através do HackerEdge. Para criar anúncios no HackerEdge, lembrando do passo a passo que eu mostrei para vocês, né, lá na parte de selecionar o público que você vai usar, basta usar o público personalizado. E aí o público da loja de público sempre aparece com o nome HackerEdge, tracinho, o nome do público. E aí fica muito fácil de você entender quais foram os públicos que foram compartilhados através da loja de públicos de fato. Um ponto que é importante de ressaltar para você também é que os públicos compartilhados da loja de públicos, se você for usar ele no Facebook, o Facebook vai aparecer uma mensagenzinha amarela relacionada ao iOS 14. Mas isso não é porque o público é da loja de públicos ou porque esse público não pode ser utilizado de alguma forma. É só uma mensagem padrão do Facebook falando que por conta do iOS 14 esse tipo de público personalizado teve algum tipo de impacto, mas é uma mensagem padrão para qualquer tipo de público personalizado que você vai vir a utilizar ali, então você não precisa ficar com nenhum tipo de medo ou nenhum tipo de restrição em relação a essa mensagem aí, tá? Então só um ponto que vale a pena ressaltar para você, é um negócio que perguntam bastante pra gente, é falar, ah, Igor, mas se o público é a nível Brasil e o público ele tem um tamanho pequeno, como que eu vou usar esse público para negócios locais? Dentro da loja de públicos, depois de liberar um público, existe uma opção também que é liberar o lookalike desse público. Se você não sabe o que é lookalike, eu expliquei em alguma das aulas, mas é bem simples. Basicamente, você vai pegar aquele público raiz lá, de vinho tinto, por exemplo, que eu citei o exemplo, e quando você for liberar o lookalike dele, a gente vai pegar esse público, vai mostrar para o Facebook e falar, Facebook, tá vendo essas pessoas aqui? Eu quero que você crie um público com as pessoas no Facebook que tem o mesmo comportamento dessas pessoas aqui que eu estou te mostrando. Então o Facebook vai pegar e vai expandir esse público para a base dele. E o que é essa porcentagem ali que você consegue selecionar ao criar um lookalike? É você, no caso ali de eu selecionar 1%, por exemplo, o Facebook vai pegar aqueles usuários que eu estou mostrando para ele e vai pegar dos 1% da base do Facebook quem tem as características mais parecidas com aquele público ali para poder expandir o tamanho dele. E a partir do momento que você expande o tamanho dele e deixa ele maior, você consegue utilizar ele melhor para negócios locais. Por quê? Como você aumentou muito o tamanho do público, na hora que você restringir para sua localidade,
aquele perfil de usuário ali, aquele tamanho daquele público não vai estar tão pequeno assim. Então ele consegue ser utilizado normalmente em negócios locais também. A ferramenta da loja de públicos ela é extremamente simples de explicar e simples de usar também, né? Você viu que com um clique você consegue compartilhar um público na sua conta de anúncios, mas ela é extremamente poderosa também. E eu espero que você faça bom proveito dela. Só vale lembrar que sempre, pessoal, em todos os tipos de campanhas, os públicos eles precisam ser testados, tá? Então é interessante que você esteja testando ao mesmo tempo vários públicos diferentes da loja de público junto com outros públicos de interesse para você entender o que está funcionando ou não nas suas campanhas. O objetivo dessa ferramenta aqui é te dar outras opções de públicos para você poder testar e validar também. Como eu falei no início do vídeo, eu sei que o que eu acabei de te mostrar é o sonho de toda pessoa que faz anúncios online. E você consegue testar essa ferramenta agora na prática e hoje mesmo alugar públicos para usar nas suas campanhas. Para fazer isso e testar o HackerEdge durante 7 dias sem risco nenhum, é só você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo. E vale lembrar que aqui dentro do nosso canal no YouTube, a gente tem várias e várias outras ferramentas do HackerEdge que vale a pena você conhecer também. Então vale dar uma conferida lá.